Opa, bom dia pessoal. Então, hoje eu queria refazer uma instalação compilada que é a do Qux. Por que que eu vou fazer essa reinstalação? Porque no vídeo anterior eu tentei utilizar, na verdade eu usei, né, o Qt 4 para poder fazer a instalação do Qux e foi numa instalação do Arch Linux. Entretanto, o Qt 4 ficou muito obsoleto. A obsolescência dele está enorme e fica difícil de você instalar o Qt4 em outros sistemas operacionais mais novos. Então, após eu estudar um pouquinho a respeito de novas compilações do Qt, eu vi que tem suporte para Qt5 e 6. E hoje eu vou mostrar uma instalação do Qt que possui então uma versão mais atualizada do Qt. Então, sem enrolação, vamos lá. Eu vou mostrar basicamente o caminho indo aqui direto no site oficial do Qux. A primeira coisa que temos que fazer é ir para o espelho do repositório no GitHub. E aqui no GitHub tem algumas atualizações mais novas, foi do mês passado. E ele explica aqui basicamente os pacotes que você tem que fazer para fazer a instalação. No nosso caso, que vai ser usando o Qt5, vão ser basicamente esses comandos. E tem alguns outros aqui que eu acrescentei, que foi o que eu precisei utilizar para instalar manualmente o Qxator, que é o simulador por linha de comando que o Qx usa por detrás dos panos. Então nós vamos ter que, na verdade, instalar duas coisas, que é o Qx e o Qxator. Então vamos abrir aqui uma outra janela. Temos aqui Qxator. Então nós vamos clonar aqui esses dois repositórios. Source. Ok. Então você pode pegar a tag e baixar manualmente, não há nenhum problema. Mas eu preferi fazer clonando os repositórios porque fica mais atualizado. Mas se você quiser uma coisinha mais fechada, vai estar mais estável, não tem problema nenhum. Inclusive, olha aqui, o Qt foi atualizado para a versão 20, né? Eu tinha aqui essa 20 RC2, acho que o pessoal foi consertando algumas coisinhas. Tudo de 2019 e ano passado, metade do ano passado, eles colocaram essa versão. Vou clonar os dois. Ctrl+C. Aceito. E aqui agora o Qt. Ok. Então, agora é só seguir o manual de instalação nele. Nós vamos entrar. Antes de fazer esse configure, na verdade, nós temos que fazer uma pequena coisinha, que é habilitar o Bootstrap, que é o Bootstrap que vai permitir você, vai criar esse barra configure para a gente poder compilar. Isso tanto aqui no Qx quanto no Qxator. Então vamos começar pelo Qxator. Ok, está aqui o Bootstrap. Então nós vamos fazer assim, ponto barra strap. Ele vai ver se está tudo certo, etc. Eu já fiz essa instalação desse GPF, desses ADMs e de todos esses pacotes aqui. Então eu não vou refazer. Mas eu vou deixar aqui esses comandos aqui na descrição do vídeo. Uma vez feito isso, ele dá esse nome, mas para você checar se deu tudo certo, você coloca esse comando. Ele vai mostrar qual foi a saída do último comando executado. Como aqui foi zero, então vai como aqui foi zero, então quer dizer que deu tudo certo. Deu tudo certo. Então, a partir daqui, existe ali esse configure. Esse configure aqui é onde nós vamos puxar as ferramentas, né, do AutoTools e depois dar o make para fazer a compilação. Então, eu vou fazer aqui uma pasta build para que a gente possa construir o nosso pacote nela. Okay? Então, aqui nós colocamos // configure. Com isso só você já vai compilar o Qxator. Você pode fazer na própria pasta, mas eu gosto de fazer uma build e fazer tudo nela, porque isso para mim torna mais seguro. Se eu fizer algum erro, eu não preciso clonar o repositório do zero de novo. E às vezes o pessoal coloca algumas opções, né? Por exemplo, aqui no Qx tem uma opção de mudar
user na hora de instalar os binários. Mas do jeito que vai funcionar aqui, não tem problema nenhum. Figure. Inclusive, eu utilizei muito da documentação do AUR para eu entender como é que eram feitas essas compilações. Então, se eu pegar aqui, QX, é muito bom você utilizar esses repositórios para você pesquisar. Temos aqui o Git, tá aqui, Qt5. Vamos ver o build, package build dele. Resumo, ele tem os pacotes só que para o Arch Linux, tem alguns pacotes extras aqui, outros opcionais, mas está aqui, olha, o que ele faz? Ele coloca o prefixo no user, e algumas pessoas, como ele diz aqui, gostam de colocar no user local, que ainda está executando. Aqui, terminou. Vamos checar. Deu tudo certo na preparação para compilar. Uma vez que está aqui, é só colocar make. Eu gosto, acho que eu já falei isso daqui, eu gosto de ver aqui, nproc, quantos processadores você tem. Eu tenho 8, esse aqui é um octa-core. E quanto mais processadores você colocar para fazer a compilação, você consegue terminar mais rápido. No caso, esse aqui é o QX8 que nós estamos compilando, mas o QX vai demorar um pouquinho. Isso mesmo usando 100% da CPU. Eu ainda estou gravando. Então, se eu puxar aqui o desktop, só para vocês verem. Desktop. Ok, esse é o esforço atual da minha máquina. Se eu colocar aqui menos J6, seria aí, né, 3/4 do meu processador, ele vai compilar e vai tentar fazer isso usando 6 dos núcleos que eu tenho. O do QX empurra muito mais o esforço, né? O QX8 é bem mais tranquilo de compilar, mas enfim, tá aqui, você consegue perceber que ele já está puxando um pouquinho do processador. Lembrando que eu estou gravando e estou mandando compilar. Isso que nós estamos instalando o QX8, nós podemos abrir caminho para a instalação do QX por si. cd source QX. Isso. Eu tenho medo, às vezes, de durante a gravação eu colocar um valor que vai jogar esforço demais e o vídeo engasgar. Então você tem a noção disso. Dependendo do quão potente for o seu computador, a compilação vai levar mais ou menos e esteja atento para quais coisas estão abertas aí também. Então aqui no caso do QX, algumas coisinhas a mais. Vamos ver aqui na documentação. Você tem que instalar esses pacotes para que você tenha algum Qt disponível. Que é essa exibição gráfica feita. Aqui no caso do GNOME a gente usa o GTK, né? Nesse caso aqui na verdade é o XFCE, mas tem algumas aplicações que usa Qt, só consegue, né? Cair. Então, nós vamos seguir aqui de novo o conselho. Ele fala, olha, rode o Bootstrap. A mesma coisa que a gente fez no QX8, nós vamos fazer agora no QX. Vou tentar aqui compilando, não tem problema nenhum a gente rodar o Bootstrap. Aí ele vai checar se você tem tudo aquilo que é necessário para a compilação. Se ele reclamar, você procura a respeito, tá? E tenta fazer a instalação você mesmo. Foi o que aconteceu comigo com esses dois pacotes. Quando eu rodei o .configure ou foi o Bootstrap, não lembro exatamente, ele falou, olha só, esse pacote aqui não existe e teve um outro aqui com os ADMs também. Era ADM XML, alguma coisa. Então só pesquisar a respeito e ver, olha só, o pacote a mais que você tem que instalar. Se em alguma dessas etapas do Bootstrap ou do .configure ele reclamar, você vê o que saiu na reclamação e tenta instalar, deve ser alguma coisa que está faltando. Então, uma vez que o Bootstrap foi feito ali, ele colocou um monte de arquivos a mais, instalação, testar, listen, configure, vamos fazer de novo. Make, dir, build. Vamos entrar na build agora. Bem aqui, vamos fazer a mesma coisa que o barra. Ah não, tem uma coisinha a mais. Tem uma coisinha a mais, eu esqueci. Aqui no QX ele recomenda. Aqui, você tem que usar o .configure, mas você tem que vir com esse parâmetro aqui. Usar o Qt e o nome. Aqui no caso ele usou Qt6, nós vamos utilizar Qt5. Ok? Então vou copiar aqui. Para usar. Aqui termina. Echo. Aqui, a instalação do QX8 foi tranquilo. Então agora só vamos sudo make install. Você vai lá e coloca sua senha aqui.
Isso, ele vai fazer a instalação do QXator. E nesse caso aqui, nós vamos fazer o configure com Qt sim. Lembra que o que aqui é Q maiúsculo. Vai fazer o configure, vai checar se está tudo certo. E depois eu vou mandar compilar. A compilação do QX costuma, desse aqui, mesmo colocando todo o esforço na máquina, levou aí alguns minutos, tá? Coisa de 10 minutos mais ou menos. Eu saí, fui fazer outra coisa, voltei, ainda estava compilando e demorou um pouquinho. Mesmo com o meu computador assim, meu computador não é lá essa potência, né? Mas ele quebra um galho. Poxa, 8 núcleos não é uma coisa que se jogue. Ele é mediano. Vai, mediano. Então vamos terminar aqui o conceito rapidinho, só para checar se esse comando aqui funcionou. Funcionou. Então tá tudo preparado aqui para mandar ele compilar, certo? Como eu estou gravando, no caso do QX, vou fazer duas coisas. Eu vou usar o time para poder comparar. Vou usar o make menos. Eu vou usar. Tem 8? Não. Vou usar metade do meu processador para fazer isso. Mas eu só vou mandar ele instalar quando terminar aqui o QX. Você pode instalar em qualquer ordem. Inclusive, eu instalei o QX primeiro, mas quando eu tentava rodar alguma simulação, não funcionava, porque eu não tinha o QXator para poder funcionar. Depois eu tive que correr atrás da instalação dele sozinho. Aqui, funcionou. Ok. Vou colocar aqui QXator. Olha aí, ele já existe as dependências, né? Para poder rodar. Então, time make "-j", vou colocar J6. Tô nem aí se engasgar um pouquinho a imagem. Mas mesmo assim, então aí ele vai fazer a compilação agora. Terminada a compilação, eu retorno aqui. Ok, pessoal, terminou aqui. Então vemos aqui o tempo que saiu, foi 11 minutos, 10 segundos, né? Quase 11 segundos. Isso usando 6 números. Então, eu não sei se isso aqui iria retornar o que saiu do time ou o que saiu da compilação. Então, aqui, existe aqui o Qubes, ele, né? Então, se você quiser executar ele, por exemplo, aqui localmente, você pode Qubes barra Qubes executar aqui. Eu posso executar aqui e testar. Inclusive, tem um arquivo de teste aqui. Essa já é a interface. Eu vou abrir aqui. Ele demora um pouquinho para fazer essa instalação também. Mas assim, não vai lá tanto tempo. Realmente ele demora mesmo. Mas vocês vão ver que agora fica com uma interface mais nova. Não tem aquela dificuldade de conseguir o Qt4. E é utilizável aqui. Terminou. Ok? Já está instalado aqui. Qux. Ok. Control agora. Com certeza que ele vai reconhecer. Não sei porque ele não está querendo pegar o arquivo pasta escondida, né? .qx, mas eu criei um projeto aqui, inclusive. Vou ver o arquivo de lugar. Lugar, né? Pra ver. Esse teste aqui. Aqui, isso. Depois, opa. Então, ok, era esse daqui. Aí eu vou mandar simular. Puxa a simulação, fiz os negócios. A tabela aqui. Um circuito simples. Circuito bem simples, eu fiz dessa relação aqui de resistores. Coloquei o A, B, C. Dos nós, né? Então fiz. Mas assim, como a minha interface está escura, é um pouco difícil para ver os componentes, mas estão todos aqui. Fontes, ponteiros, que são tímetros, na verdade, né? Linhas de transmissão, componentes lineares, tem componentes RF, tem tudo aquilo que o Qux utiliza. Tem alguns negócios de desenho. Tem algumas bibliotecas aqui dele também já. As fontes, os indicadores operacionais.
Eu vou mexer aqui na aparência dele para ver se ele já muda. No caso, eu uso o Pitch Dark, né? Sempre trava um pouquinho quando eu vou para cá. Então, ali, muda um pouco mais fácil de ver aqui. Aí temos aqui os desenhos, as fontes, etc. Então é isso. A interface é essa. Só vai ver, né? Eu vou dar aqui, colocar 100 volts. 100 volts. Aplica. As tensões aqui tem que ser multiplicadas, né? Isso. Basicamente isso aí. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado, testado aqui. E quem sabe a gente se vê outro dia.